Existe uma árvore que produz até 200 libras de alimento todos os anos. Ela prospera em solos pobres, sobrevive a secas intensas e, uma vez plantada, continua a produzir por décadas sem a necessidade de replantio. O fruto que ela produz pode ser assado como pão, frito como carne e processado em algo que se assemelha muito à manteiga. Civilizações inteiras já dependeram dela como sua principal fonte de alimento. No entanto, hoje, quase ninguém a planta. Isso não acontece porque a árvore parou de funcionar, mas porque ela simplesmente não se encaixa na forma como os sistemas alimentares modernos operam. Na maior parte do mundo, alimentar uma família exige a reunião de múltiplos recursos diferentes: grãos para carboidratos, gado para proteínas e óleos para gordura. Cada um destes requer sua própria terra, mão de obra e insumos contínuos. Esta árvore colapsa todas essas três categorias em uma só. Uma árvore de fruta-pão madura pode produzir entre 100 e 200 frutas por ano. Cada fruto é denso, amiláceo e nutricionalmente comparável a culturas básicas como batatas, arroz e trigo. Mas, ao contrário dessas culturas, ela não requer replantio sazonal ou revolvimento constante do solo. O que a torna incomum não é apenas o rendimento, mas sua função. Asce o fruto e o interior torna-se macio e arejado, semelhante ao pão fresco. Fatie e frite-o, e a textura muda, tornando-se firme e saborosa, mais próxima de carne assada ou batatas. Amasse ou processe, e ele se comporta como uma base espalhável, usada de formas semelhantes à manteiga ou massa. Uma única árvore fornece múltiplas categorias de alimentos. Nas famílias tradicionais do Pacífico, isso não era considerado variedade. Era considerado estabilidade. Uma única árvore plantada perto de casa poderia fornecer uma fonte consistente de calorias por anos, muitas vezes décadas, com manutenção mínima uma vez estabelecida. Não havia alimentação diária, nem janelas de colheita que forçassem uma sensação de urgência. O alimento estava disponível exatamente quando era necessário. De uma perspectiva de sistema, isso muda a equação inteiramente. Em vez de gerir cadeias de abastecimento separadas para alimentos básicos, substitutos de proteínas e gorduras, a família depende de uma fonte perene que produz continuamente dentro da sua estação. A cozinha moderna é construída sobre a complexidade. Esta foi construída para removê-la. A árvore chama-se fruta-pão, conhecida cientificamente como Artocarpus altilis. Na maioria dos sistemas agrícolas, uma cultura é algo que se planta, gere e colhe num cronograma rigoroso. Existe dentro de um ciclo de semeadura, cuidado e replantio. A fruta-pão nunca funcionou dessa forma. Nas ilhas do Pacífico, como Tahiti, Samoa e Havaí, ela não era tratada de forma alguma como uma cultura. Era tratada como infraestrutura. Navegadores polinésios transportaram a fruta-pão através de milhares de milhas de oceano aberto, levando estacas de raízes nas suas canoas, enquanto se estabeleciam em novas ilhas. Eles não estavam apenas trazendo comida. Eles estavam instalando um sistema que os sobreviveria. Uma vez plantada, a árvore exigia muito pouca intervenção. Não havia replantio sazonal, nem revolvimento do solo, nem dependência de insumos externos. Ela se enraizou na paisagem e começou a produzir alimentos de forma confiável, ano após ano. Em muitas comunidades, as árvores de fruta-pão eram plantadas perto de casas, ao longo de caminhos e integradas em espaços de convivência, em vez de serem separadas em campos distantes. O sistema alimentar não estava em outro lugar, estava incorporado na vida diária. Essa distinção importa. Um campo é algo em que você trabalha. Infraestrutura é algo que trabalha para você. A fruta-pão borrou essa fronteira. Em vez de organizar o trabalho em torno da produção de alimentos, o sistema reduziu a necessidade de trabalho por completo. A árvore produzia de forma constante durante a sua estação.
muitas vezes mais do que uma única família poderia consumir, criando um excedente sem a necessidade de expansão. Observadores europeus no século XVIII notaram algo incomum quando encontraram estes sistemas: populações estáveis, um abastecimento alimentar consistente e relativamente pouca agricultura visível. Porque o alimento não era cultivado em fileiras, ele era cultivado em segundo plano, silenciosamente e continuamente, como parte do próprio ambiente. Não era uma cultura, mas um sistema. O que torna a fruta-pão incomum não é apenas o quanto ela produz, mas no que ela se torna. Na maturidade, o fruto é denso em carboidratos complexos, estruturalmente semelhante a batatas ou trigo. Mas, ao contrário da maioria das culturas básicas, o seu comportamento muda dependendo de como é preparado. Você pode aquecê-lo e desfrutar da sua polpa bem cozida com uma textura semelhante ao pão. Você pode cortá-lo em fatias e fritá-lo para desfrutar de algo próximo a batatas fritas. A transformação não é cosmética, é funcional. Dê um passo adiante. Ferva ou cozinhe o fruto no vapor. Depois amasse-o, e ele se comporta de forma diferente novamente. O amido decompõe-se numa base suave e coesa que pode ser espalhada, moldada ou fermentada. Nesta forma, ela atua como um alimento básico rico em gordura, ou uma base de massa usada juntamente com outros alimentos ou por conta própria. O insumo leva a múltiplos produtos. Na maioria dos sistemas alimentares, estas categorias, pão, substitutos de carne e gorduras, exigem cadeias de abastecimento inteiramente separadas, culturas diferentes, processos diferentes e formas diferentes de trabalho. A fruta-pão elimina completamente tal complexidade. A mesma árvore produzindo o mesmo fruto pode desempenhar múltiplos papéis dentro de uma dieta, dependendo de como é manuseada após a colheita. Isso não é variedade através da abundância, é versatilidade através do design. E essa distinção é o que permite que uma única árvore substitua sistemas que normalmente exigem muitos. Se um fruto pode assumir múltiplos papéis, a próxima questão é a escala. Quanto dele uma árvore pode realmente produzir? Uma árvore de fruta-pão madura produz entre 300 e 600 libras de fruta por ano. Esse não é um número de pico. Essa é uma faixa típica, uma vez que a árvore está estabelecida. Agora, compare isso com a forma como os produtos básicos modernos são produzidos. O trigo e o arroz são cultivados como culturas anuais. Cada estação começa da mesma forma. A terra é limpa, o solo é preparado, as sementes são plantadas e os insumos são aplicados para garantir o rendimento. O sistema inteiro reinicia todos os anos. A fruta-pão não reinicia. A supressão da perila na América não foi apenas sobre financiamento de pesquisa, foi mais direta. Na década de 1930, as famílias de agricultores nipo-americanos em todo o Vale Central da Califórnia haviam se tornado silenciosamente a força agrícola mais produtiva da costa oeste. Eles cultivavam 40% da produção comercial de vegetais da Califórnia. Por acre, suas fazendas valiam os R$279 contra uma média estadual de os R$37. Eles transformaram terras marginais nas fazendas mais produtivas da América. Entre essas fazendas estavam as hortas domésticas, onde a perila crescia. As sementes eram guardadas a cada outono. O óleo era prensado no inverno. As folhas eram comidas frescas durante o verão. Essa era uma prática ancestral mantida silenciosamente em um novo país. Então aconteceu Pearl Harbor. Horas após o ataque, Austin Anson, secretário-gerente da Salinas Vegetable Grower Shipper Association, embarcou em um trem para Washington. Ele vinha fazendo lobby pela remoção dos agricultores nipo-americanos desde a década de 1920. Ele agora tinha um público receptivo. Ele disse ao Saturday Evening Post, em maio de 1942, que a verdadeira questão era se os agricultores brancos viveriam na costa do Pacífico ou os japoneses.
Décadas de lobby corporativo organizado finalmente encontraram seu momento político. Quando a Ordem Executiva 9.066 foi assinada, a War Relocation Authority supervisionou a remoção de 120 mil pessoas para campos de concentração. Ao final do ano, o secretário-gerente da Western Growers Protective Association relatou que a remoção resultou em lucros consideráveis para os produtores brancos. As fazendas que foram alvo de lobby foram adquiridas pelas mesmas organizações que exigiram a evacuação. Em 1960, o número de agricultores nipo-americanos havia caído para 1/4 de sua presença pré-guerra. O conhecimento que eles carregavam não voltou com eles. Reconstruir a prática agrícola de uma geração não era possível. Muitos se mudaram para as cidades. As hortas de perila não voltaram, mas a planta continuou crescendo. Ela escapou do cultivo e se espalhou pelas margens das estradas e terrenos perturbados em todo o leste dos Estados Unidos. Ela agora aparece em boletins de extensão agrícola como uma praga de erva daninha invasora. No quintal da América, uma antiga tradição alimentar e medicinal foi reclassificada como um estorvo. As empresas de herbicidas agora vendem produtos formulados especificamente para matá-la. No entanto, 500 milhões de pessoas ainda comem perila toda semana em toda a Ásia. Elas a enrolam em carne grelhada. Elas a conservam em alho e soja. Elas prensam as sementes para extrair o óleo. Elas não esqueceram. Uma porção de 100 gares de folhas frescas de perila fornece 3,9 gramas de proteína, mais do que espinafre ou couve. Fornece 230 mg de cálcio, 1,7 mg de ferro e 5.520 unidades internacionais de vitamina A. As sementes são a verdadeira infraestrutura. Elas contêm de 35 a 45% de óleo por peso, sendo que de 54 a 64% desse óleo é o ácido graxo ômega 3 exato, que a indústria de suplementos vende de volta para você em cápsulas de gelatina por os 20 o frasco. A planta cresce nas zonas 2 a 11 do USDA, cobrindo virtualmente todo o território continental dos Estados Unidos. Ela prospera em solo pobre e tolera a seca. Ela se ressemeia com uma ferocidade que está mais próxima da resiliência do que da jardinagem. Uma única planta produz de 1.000 a 4.000 sementes, e 85% dessas sementes germinam. Elas permanecem viáveis no solo por 5 anos ou mais. Vilas agrícolas coreanas documentaram os mesmos canteiros de perila crescendo no mesmo solo por 10 gerações sem replantio. Uma decisão de um ancestral alimenta descendentes por séculos. Para cultivá-la agora, mergulhe as sementes em água por 24 horas antes de plantar. Semeie superficialmente diretamente no solo ou em qualquer recipiente com terra comum. Elas precisam de luz para germinar, então não as enterre. As mudas emergem em 7 a 21 dias. Após o primeiro mês, a planta se adapta à chuva local e quase não precisa de mais atenção. Colha as folhas durante todo o verão. Coma-as cruas. Enrole-as em carne grelhada como 500 milhões de pessoas na Coreia e no Japão fazem toda semana. Adicione-as a sopas ou seque-as para chá de inverno. No final da temporada, deixe algumas plantas florescerem. As cabeças de sementes se abrirão e se semearão sozinhas. O que você terá não é uma planta de jardim. Você terá um sistema alimentar permanente que retorna a cada primavera sem pedir licença. Para o óleo, deixe as cabeças de sementes amadurecerem completamente no outono. Seque-as completamente e depois prense a frio usando qualquer prensa manual. O óleo dourado dura até 12 meses em um recipiente de vidro escuro. O bagaço restante das sementes alimenta galinhas ou vai para a compostagem. Nada é desperdiçado. Este é o suplemento de ômega 3 que a indústria de suplementos passou 50 anos garantindo que você nunca pensasse em cultivar. As famílias nipo-americanas que mantiveram a perila viva na Califórnia não a perderam porque a planta falhou. Elas a perderam porque foram tiradas de suas terras por uma ordem executiva
criada por lobby de interesses corporativos que queriam suas fazendas. As associações corporativas ficaram com as terras. A América perdeu o conhecimento, mas eles não puderam encarcerar as sementes. A planta escapou para valas à beira da estrada e se espalhou por 20 estados, esperando para ser reconhecida. Ela tem sido reconhecida por metade da população mundial há 1500 anos. O conhecimento não está perdido. Ele está crescendo na sua calçada. Está em cada pacote de sementes de shiso em qualquer mercearia asiática. Está em cada comunidade que se apegou ao que foi tirado. Se esta história mudou a maneira como você olha para as ervas daninhas em seu jardim, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificação. Somos dedicados a descobrir a história e os tesouros naturais que foram escondidos da vista. Ajude-nos a expandir esta comunidade, curtindo e compartilhando este vídeo. Vamos plantar as sementes para um futuro mais saudável juntos. Tipo de técnica de cultivo é essa? Isso é cultivo de mamão com crescimento controlado. A árvore é cortada ao meio para crescer inclinada. Ao remover o topo, os nutrientes deixam de ir para o tronco e passam a ir direto para os frutos. Que técnica é essa? É plantar aipo em pedras. As pedras retêm a água, deixam um ambiente solto para as raízes e ainda fornecem nutrientes. Também ajudam a evitar pragas. O aipo cresce mais forte do que na terra e é mais fácil de colher. Que técnica é essa? É cultivo de inhame em porão. Aproveita o crescimento vertical da raiz para plantar suspenso, sem solo. O resultado são inhames longos, retos e limpos, e a colheita é muito mais fácil. Que técnica é essa? É plantar batata com cobertura de palha. A palha mantém o solo solto, úmido e fértil, além de impedir ervas daninhas. As batatas crescem maiores e em maior quantidade, e nem precisa cavar. Que técnica é essa? É plantar batata doce em sacos. As mudas são colocadas em camadas dentro do saco, com uma garrafa no meio para irrigação. Em 4 meses, você troca um saco de terra por um saco cheio de batatas. Que técnica é essa? É cultivo de cebolinha branca em porão. As raízes são organizadas e mantidas no escuro, com controle de umidade e temperatura. Em 30 dias, já dá para colher. Que técnica é essa? É enterrar o amendoim depois da floração. Ao deitar a planta e cobrir com terra, ela cria mais raízes e produz muito mais frutas. Que técnica é essa? É germinar milho no sabugo. As sementes crescem com os nutrientes do próprio sabugo, criando raízes mais fortes e aumentando a taxa de sobrevivência após o plantio. Que técnica é essa? É controlar o crescimento da abóbora com palito. Um leve dano no caule reduz o fluxo de nutrientes para cima, direcionando mais energia para o fruto. Que técnica é essa? É irrigação com sacos de água. Eles reduzem a força da água, evitam erosão e distribuem melhor a umidade no solo. Que técnica é essa? É cultivo de broto de feijão na areia. Os grãos ficam enterrados em areia úmida e no escuro. Em 3 dias já estão prontos para consumo. Que técnica é essa? São fertilizantes naturais. Água com casca de laranja vira repelente. Casca de ovo triturada vira fósforo. Água de soja vira nitrogênio. Água de arroz vira potássio. Água com açúcar mascavo ajuda no enraizamento. Que técnica é essa? É cobertura plástica do solo. Isso mantém temperatura e umidade. Acelera a germinação e impede ervas daninhas. As plantas crescem mais uniformes e fortes, além de facilitar a colheita. Que técnica é essa? É plantio consorciado de milho com pimenta. O milho protege do sol e serve de suporte. Os dois se ajudam, aumentando a produtividade e o lucro. Que técnica é essa? É poda de ramos laterais do pimentão. Após o primeiro botão floral, remove-se os ramos abaixo para concentrar os nutrientes nos frutos. Que técnica é essa? É remoção de folhas do rabanete. Cortar folhas desnecessárias faz a planta focar energia na raiz, deixando o rabanete maior. Me conta aqui embaixo quanto dessas técnicas você